Tivemos o empate, né, do Brasil e Marrocos nesse sábado, e uma coisa que chamou a atenção não só minha, como de algumas pessoas que assistiram o jogo, foi a não entrada de Endrick na partida. O que deixa algumas dúvidas, né? O que o Endrick precisa fazer mais para ter uma chance, ter uma oportunidade com o Ancelotti? Lembrando que eles já trabalharam junto no Real Madrid, teve que ser emprestado, né? Ainda mais com o time que tinha acabado de chegar Mbappé, mas mesmo sendo um time que não tinha centroavante de origem, o Benzema tinha acabado de ir para a Arábia e preferiu não jogar com centroavante, não deu certo. O Real Madrid com Vinícius Júnior e Mbappé não funcionou, né? Visto essa temporada que passou, o time não conseguiu ganhar nenhum dos títulos importantes, não ganhou nem na Liga e na Champions League, não conseguiu chegar nem à final. E por que o Endrick não tem essa oportunidade? O que acontece com os treinadores do Endrick que ou tentam zelar demais e tem medo de que aconteça algum erro, né, ele cometa algum erro e seja queimado, ou não confiam no que ele pode fazer, sendo que sempre que ele tem alguma oportunidade, ele demonstra o oposto. Vamos lembrar no último amistoso, ele entrou no segundo tempo, no último que ele jogou, entrou no segundo tempo, a oportunidade que ele teve, ele fez gol. E nesse jogo contra Marrocos, o Brasil tava com o Rafinha no jogo sem conseguir andar. O Rafinha no segundo tempo não tava conseguindo dar um pique de 10 metros. Tava parecendo um sedentário que acabou de participar de uma maratona. E todas as substituições que o Ancelotti fez foi ou lateral por lateral, meio campo por meio campo. Ele não fez nenhuma substituição que mudou a forma do Brasil jogar. Tudo que ele fez foi eras por elas, né? 6 por meia dúzia. Não teve nada ali que você olha e fala, ele trocou ali um jogador que vai mudar totalmente a forma que o time joga. Não, era sempre, esse aqui tá amarelado, vai sair e vai entrar um outro da mesma função. Não teve nada genial nele, não teve nada que já vimos outrora no Real Madrid, quando ele coloca o Rodrigo, que faz aquela virada contra o City. Lembrando que antes do Real Madrid, o Ancelotti estava no Everton da Inglaterra. Então não é que ele estava voando na Europa e o Real Madrid contratou. Não, ele sempre foi um ótimo técnico, mas estava em baixa. O Real Madrid chamou ele, deu tudo certo. Ganhou tudo que tinha que ganhar no Real Madrid novamente. 2 Champions League, que é o mais importante para o Real Madrid. A La Liga é um segundo plano. Mas não era um técnico que era tanto unanimidade antes de ir para o Real Madrid. Dificilmente, se ele não tivesse feito o que fez no Real Madrid, estaria na seleção brasileira. Agora voltando um pouco ao Endrick. O que acontece, cara? Porque, vamos lá. O Endrick... eu sou corintiano, né? Não tô aqui por clubismo defendendo o Endrick. Não. Ele entra ali no Palmeiras no momento decisivo daquele brasileiro que o Botafogo tava com as mãos na taça e perderam um título quase que ganho. E o Endrick foi o protagonista daquele time, né? Em momentos importantes, ele que decidiu, ele que chamava o jogo. Então, é um jogador que está bem acostumado a ter essa pressão, desde novo, né? Em nenhum momento que foi exigido dele, ele não entregou. Quando chegou no Real Madrid, foi emprestado no Lyon, mesma coisa, entregou. Na seleção, quando teve oportunidade, tanto com o Dorival, temos que lembrar, com o Dorival ali naquele amistoso contra a Espanha, quem que estava salvando o Brasil era ele. Mesmo assim, ele não tem oportunidade quando precisa, que é momento que vale. E é algo que não faz sentido, só não faz sentido. Não faz sentido você manter ali jogadores que nunca mostraram esse protagonismo. Não só o Rafinha, porque o Rafinha foi abaixo. O Rafinha é um caso à parte. O Rafinha não tá jogando na seleção que joga no Barcelona e não recebe as críticas que merecem. Porque é um jogador que sempre tá fazendo entrevista merda. A última vez falou que... Qual foi a última dele? Que a torcida lá... Ele se sente mais amado, algo assim, pela torcida lá de fora do que aqui. Cara, é lógico, você não ganhou nada no Brasil. O Zagallo em 74... foi escorraçado pelo jornalismo brasileiro. Zagallo.
porque não levou um ponta de origem. Fizeram até música ofensa a ele, que falavam que tinha o arco, mas não tinha frecha, não tinha o jogador para concluir as jogadas ali, não tinha o ponta, e ele era o ponta do Brasil nas Copas de 58 e 62, né? Um ponto mais que corria o campo inteiro, né? O Zagallo era um dos jogadores que mais corriam na época dele, então um cara que marcava, corria o campo inteiro, estava lá na frente, não fazia tantos gols, mas a importância dele era uma das maiores, visto que em 66 não teve um jogador igual ele, e o Brasil penou, não passou das oitavas, que a época era a fase de grupo, né? Então, um jogador que foi campeão em 58, em 62, depois ganhou em 70 como técnico, chegou em 74, a segunda Copa como técnico, ficou em quarto, né, que era uma Copa diferente, uma Copa que os dois primeiros de cada grupo, na época era 4 grupos, os 2 primeiros iam pra... Foi a única Copa, eu acho que aconteceu isso. Eu não sei se a de 78 foi a mesma coisa, mas de 74 ela fez um negócio diferente, que é os 2 primeiros de cada grupo foram para outros 2 grupos. Então ficou mais 2 grupos com 4 times, e o campeão de cada time iria para... O campeão de cada grupo iria para a final, que seria a final da Copa, e o segundo de cada grupo iria para a disputa de terceiro lugar. Daí o Brasil ficou em segundo, ganhando todos os jogos, mas perdendo o último do grupo para Holanda de Cruyff. E olha só, o cara perdeu para Holanda de Cruyff e foi escorraçado. E depois perdeu para a Polônia na disputa de terceiro, mas vamos ser sérios, uma seleção igual o Brasil, que tinha acabado de ser tricampeão, jogar uma disputa de terceiro lugar não é relevante, então não joga com o mesmo tesão que joga uma final. Visto que aquela Copa quem ganhou foi a Alemanha de Beckenbauer com Müller. Ó que absurdo. Então o cara perdeu para um dos maiores esquemas táticos que já existiu no futebol, que era aquela seleção do Rinus Michel. E o Rafinha quer ser tratado com diferença, ele quer ser tratado como um herói nacional, sendo que ele não fez nada nem pelo Barcelona. Cara, o cara não ganhou uma Champions League ainda, não chegou a uma final de Champions League. Por mais que ele jogue bem lá, ele ainda não tá na história do clube. Mesma coisa no Brasil, imagina no Brasil. O que ele fez pro Brasil? Daí você tem o Endrick, que toda vez que precisa, ele entrega, não fica chorando, não é um jogador que tá dando entrevista e se vitimizando, que é banco, que não é titular, não, tá quietinho, fazendo o dele, tem oportunidade, faz. Quando que vai entregar a oportunidade dele? Quando chegar nas oitavas, tiver 2-0 para um time qualquer, igual o Brasil tá sempre perdendo nas Copas passadas. O próprio Marrocos, se tiver ali um 2-0 para Marrocos, vai colocar ele? Para querer que ele resolva? E o 1-1 foi um baita resultado para o Brasil, porque o Brasil foi dominado o primeiro tempo inteiro. Como seleção, a seleção brasileira é ruim. Não tem nada, você não vê um esquema tático nenhum. Você vê jogadas individuais, porque é uma seleção que tem vários jogadores individuais bons. Rafinha, Vinícius Júnior, Guimarães. Mas o coletivo não encaixa. O coletivo não encaixa enquanto o Marrocos não tem tantos jogadores bons. Tem o Hakimi, que é o extra classe deles, que é o melhor jogador na sua posição, mas é um lateral. Desculpa, mas vamos tratar um lateral agora como um Messi, como o Cristiano Ronaldo. Não é. É um ótimo jogador, mas é um ótimo jogador lateral. Pode ser um lateral ofensivo, mas não é um cara que vai fazer vários gols. E quando que o Endrick vai ter a chance dele? Quando não tiver mais o que fazer? É isso. Vocês concordam? Vocês acham que o Endrick tá precisando ter uma oportunidade e o Carlo Ancelotti não tá sabendo dar essa oportunidade para ele? Ou vocês acham que o Carlo Ancelotti não sabe o que faz na seleção? Ele não tem um esquema pronto para o que fazer? Eu não sei nem se a convocação do Neymar foi algo que ele queria ou foi algo que foi imposto a ele. Eu já nem sei se dá para confiar mais no trabalho dele como técnico. Não sei se ele tá fazendo tudo o que quer ser feito. Porque não dá pra você estar vendo o Brasil levando o vareio que levou e... Cara, desculpa, as mudanças não surtiram tantos efeitos. O gol, como eu disse antes, foi uma jogada individual. Foi um passe individual que o Guimarães achou e o Vinícius Júnior foi o gol. É isso. Não sei se vocês concordam. Se concorda, deixa aí embaixo aí o que vocês acham. Você acha que o Endrick precisa de uma oportunidade verdadeira? Você acha que se ele entrar vai fazer diferença? E mesmo se não fizer, não adianta queimar o rapaz. Porque todos os outros tiveram várias oportunidades, vários amistosos, ele sempre entra no segundo tempo.
Então é isso, vocês concordam ou discordam, deixa aí embaixo o que vocês acham. O vídeo vai ficando por aqui, até mais, falou!